Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que bom que você está aqui comigo para iniciar mais um dia do nosso propósito anual, lendo a Bíblia inteira 2025. Então, como de costume, já fecha os teus olhos, pois vamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Te adoramos, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, não pelo que o Senhor faz, mas por quem tu és. Obrigada por teu amor. Obrigada por tua misericórdia, por tua graça, que é insondável. Sim, Senhor. Peço perdão a Ti pelos meus pecados. Perdoe, Pai, a mim, perdoe os meus. Perdoe, Senhor, os pecados de cada um que está aqui ouvindo a Sua palavra. Nós carecemos, Senhor, do Teu perdão todos os dias, pois a nossa carne insiste em entristecer o Teu coração. Nos ajude a mortificar a nossa carne e viver em espírito todos os dias, Senhor. Nos ajude para que nós possamos nos purificar, para que nós possamos ser mais santo, igual diz a Tua palavra, Senhor. Sede santo como sou santo. Que nós possamos ser verdadeiramente Teus imitadores, Senhor. Ter um coração humilde e manso, Jesus. Que o Senhor venha nos ensinar, de acordo com a Sua vontade, com o Teu exemplo para com nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu te amo, eu te louvo pela Tua bondade para comigo, por Tua bondade para com o meu lar. Ah, Jesus, obrigada pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Que a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo não se aparte de nossas vidas, mas que Ele permaneça todos os dias em nós. Nos ajude e nos fortaleça, segundo a Tua vontade. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. As nossas leituras diárias estão em Jó, capítulo 24 ao 27 e Apocalipse, capítulo 17. Jó, capítulo 24, diz assim: Porque o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento, porque aqueles que o conhecem não chegam a vê-las aos que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram. Levam o jumento que pertence ao órfão e tomam o boi da viúva como penhor. Possam os necessitados já sair do caminho e os pobres da terra esconder-se. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres vão em busca de comida. Da terra deserta a obtêm para os seus filhos. E juntam forragem nos campos e respingam nas vinhas dos ímpios. Pela falta de roupas passam a noite nus. Não têm com que cobrir-se no frio. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas. Por falta de abrigo, a criança órfã é arrancada do seio de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupas, andam nus. Carregam os peixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro dos seus muros. Pisam uvas nos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. Sobem da cidade gemidos os que estão para morrer. E as almas dos feridos clamam por socorro, mas Deus não vê mal nisso. Aos que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela e não permanecem em suas veredas. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite age como um ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo, nem o olho o verá. Pensa ele e não tem oculto o rosto. No escuro os homens invadem casas, mas de dia se esglausuram, não querem saber da luz. Para eles amanhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das trevas. São, porém, como espuma sobre as águas. Sua parte da terra foi amaldiçoada, por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor e a seca, depressa, consomem a neve derretida, assim a sepultura consome os que pecaram. Sua mãe os esquece. Os vermes se banqueteiam neles, ninguém se lembra dos maus. Quebram-se como árvores, devoram a estéril e sem filhos, e não mostram bondade para com a viúva. Mas Deus, o seu poder os arranca, embora firmemente estabelecidos. A vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-los descansar, sentindo-se seguros, mas atendo-os vigia. Os caminhos que seguem, por um breve instante, são exaltados e depois se vão, colhidos como todos os demais, ceifados como espigas de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Capítulo 25. Bildade. Então Bildade de Suá respondeu: O domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas, e a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz, sobre quem não se levanta? Como pode então um homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher?
Se nem a lua é brilhante, e nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva, o filho do homem, que não passa de verme. Capítulo 26. Jó. Então Jó respondeu: grande foi a ajuda que você deu ao desvalido. Socorro você prestou ao braço frágil. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio. E que grande sabedoria você revelou. Quem o ajudou a proferir essas palavras? E por meio de que espírito você falou? Os mortos estão em grande angústia sobre as águas, e com eles sofrem os que nela vivem. Nu está o Sheol diante de Deus, e nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o mar, envolve as águas em suas nuvens, e estas não se rompem sob o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. Traça o horizonte sobre a superfície das águas, para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Com teu poder, agitou violentamente o mar. Com sua sabedoria, despedaçou os monstros dos mares. Com seu sopro, os céus ficaram límpidos. Sua mão feriu a serpente arisca. E isso tudo apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Capítulo 27. E Jó prosseguiu em seu discurso. Pelo Deus vivo, que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios, os meus adversários como os justos. Pois qual é a esperança dos ímpios? Quando é eliminado? Quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando lhe veio sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada. Sua prole jamais terá comida suficiente. A epidemia sepultará aqueles que lhes sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barco. O que ele armazenar ficará para os justos. Os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como um casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Favores vêm sobre ele, como uma enchente. De noite, a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva, e ele desaparece. Arranca-o do seu lugar. Atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate palmas contra ele, e com assobios o expele do seu lugar. Apocalipse, capítulo 17. A mulher montada na besta. Um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, aproximou-se e me disse: venham, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza de sua prostituição. Em sua testa havia essa inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta, sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher.
São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas e por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito, e darão seu poder, a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, é claro, estaremos aqui. Se Jesus não vir, Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.